pessoal, vou estar comentando então com vocês aqui as questões do último formulário que eu passei aí da parte de resistência elétrica e corrente elétrica. Então olha só, a questão 1 fala o seguinte: uma bateria de 60 ampere-hora está ligada a um circuito que gera uma corrente elétrica de 5 amperes. Quanto tempo no máximo esse circuito ficará ligado? Então olha só, acompanha comigo aqui a resolução. Então a questão número 1 fala o seguinte: que o valor da carga da bateria, que a gente chama de ΔQ, é 60 amperes-hora. Só que para fazer a continha, a gente precisa ter esse valor em coulombs, né, que é o padrão do sistema internacional. Nós vimos aí em algumas aulas passadas como que a gente faz, né? Se você tem isso aqui em horas, é só você passar para segundos. Então, 1 hora em segundos dá 3.600. Você multiplica isso por 3.600, então o valor da carga que a gente vai utilizar é 216.000 coulombs. E ele fala no exercício que a corrente elétrica é de 5 amperes. Ele quer saber o tempo, né? Qual a equação que a gente usa, né? Com essas informações aqui, a gente usa a equação da corrente elétrica, que é a variação da carga no tempo. Isso aqui foi uma das primeiras equações que eu passei a respeito de corrente elétrica. Então, variação da carga no tempo. Bom, se eu substituir aqui então, o I vale 5, a carga vale 216.000 dividido pelo tempo. O tempo a gente passa, que está dividindo, passa multiplicando com 5, fica 5 ΔT. E daí você, para deixar o ΔT sozinho, você passa o 5 que está multiplicando dividindo. Então vai ficar ΔT igual a 216.000 dividido por 5. Se você fizer essa continha, 216.000 dividido por 5, a gente vai ter um ΔT de 43.200 segundos, ok? Só que a resposta que ele dá no enunciado está em horas. Então, essa resposta aqui já seria a resposta final. Mas como ela está em horas, a gente tem que converter isso aqui para a unidade de medida que ele coloca no enunciado. Bom, como é que a gente faz para transformar isso aqui para horas? Se você dividir por 60, você vai ter o valor em minutos, que é 120 minutos. E se você dividir por 60 novamente, você vai ter o valor em horas, que é 12 horas. Então, como a gente viu ali, a resposta dada em horas, né? 12 horas. Questão número 2. Um aparelho elétrico está ligado a uma tensão de 110 volts e, considerando que a potência desse aparelho é 1000 watts, qual o valor da corrente elétrica gerada por esse aparelho? Então, vamos ver aqui a resolução. Na questão número 2, ele dá o seguinte, ó, que a tensão vale 100 volts e a potência vale 1000 watts. Ele quer saber o valor da corrente elétrica. Então, com essas informações, a gente pode utilizar essa equação para o cálculo da potência. Ela é uma das equações que eu apresentei para vocês lá para o cálculo da potência, que a gente utiliza então a tensão e a corrente elétrica. Então é só a gente trocar aqui as informações. A potência vale 1000 watts, o valor da tensão vale 100 e ele quer saber então o valor da corrente elétrica. Então é só a gente pegar aqui, ó, e passar o 100 que está multiplicando com I, passar ele dividindo. Então vai ficar I igual a 1000 dividido por 100. Resposta então 10 amperes. Então, resposta 10 amperes, terceira opção. Número 3. Um aparelho com potência de 500 watts está ligado a uma tensão de 120 volts. Qual o valor da resistência elétrica desse aparelho? Esse aqui, vamos tomar cuidado que pode ter causado alguma confusão, porque nessa questão aqui, ele não dá as mesmas informações associadas ao cálculo de potência igual ao número 2. Nesse caso, ele quer saber a resistência elétrica, então a gente vai utilizar uma equação diferente, mas que está naquelas equações que eu passei para o cálculo da potência. Vamos acompanhar aqui, ó. Questão número 3. Ele apresenta as seguintes informações. Olha só, então a potência vai valer 500 watts, a tensão vai valer 120 volts, só que agora ele quer saber a resistência elétrica. Então presta bem atenção aqui no que eu tinha comentado. A equação que a gente vai utilizar aqui não é a mesma da questão 2. Olha só, quando eu apresentei para vocês as equações de potência, tinham 4 equações diferentes, então recorda lá no conteúdo. Uma delas tratava da potência que dependia da tensão e da resistência, que é essa aqui, ó, o valor da tensão ao quadrado dividido por R. Então, tinha lá, por exemplo, uma que dependia só da corrente elétrica e da resistência, então tinha 4 equações diferentes. Uma delas era essa aqui,
potência, tensão e resistência, que encaixa com as informações que nós temos aqui, ó, potência, tensão e resistência. Então, utilizando essa daqui, substituindo as informações, potência é igual a 500 e a tensão é 120 ao quadrado, dividido por R. Fazendo um processo semelhante do número 1, eu passo o R para o outro lado. Perdão, faz primeiro o quadrado, né? Faz o 120 ao quadrado, vai dar 14.400. E daí você passa então o R que está dividido multiplicando. Vai ficar R vezes 500 igual a 14.400. E por último, você pega esse 500 e passa dividindo. A observação é que esse processo que eu fiz aqui, se você fizer a regrinha de 3, também funciona. Tá? Esse processo aí do R passar para lá, o 500 para cá, mas você pode utilizar a regrinha de 3 também. Aquela regrinha de X, colocar o embaixo também funciona. Então, fazendo aqui 14.400 dividido por 500, dá aproximadamente 28,8 ohms. Então, a resposta, aproximadamente 28,8 ohms, é a última alternativa. Questão número 4, ele fala o seguinte: qual a resistência elétrica de um fio de cobre de 5 metros de comprimento com área de seção transversal circular com raio de 1 milímetro? Ele deu aqui a resistitividade do cobre, que é 1,6 vezes 10 a menos 8. Então, muito cuidado que nessa questão, ele não dá diretamente o valor da área para a gente utilizar na equação do cálculo da resistência. Então, a gente vai precisar encontrar esse valor da área. Observe que ele falou aqui que a seção ela é circular. Então, a gente vai ter que utilizar esse raio que ele fornece aqui para calcular o valor da área dessa seção circular, ou seja, a área de uma circunferência. Então, vamos acompanhar aqui, ó, como é que é a resolução dessa. Então, na questão 4, ele dá que o comprimento do fio vale 5 metros, a resistividade 1,6 10 a menos 8, e ele fala então ali do raio, né, o raio que é 1 milímetro. Lembrando que esse milímetro, você não pode colocar só um sozinho, lembra? A gente fez algumas continhas lá para trás. Esse milímetro você tem que colocar junto 10 a menos 3. Ou então você coloca 0,001, né? Mas aí pode bagunçar um pouquinho a sua conta lá para frente. Mas, então eu aconselhei vocês a trocar esse M aí por 10 a menos 3. Bom, então vamos ver aqui, ó. Para calcular a resistência, eu preciso então do comprimento, resistitividade e da área. Só que ele não deu a área, mas ele falou que é uma área de uma seção circular. Vamos recordar um pouquinho na matemática como é que eu calculo a área de uma seção circular, ou então como é que eu calculo a área de uma circunferência, né? Essa equação aqui, ó, a área é π vezes r ao quadrado. Então, recordar lá na matemática como é que faz o cálculo da área da circunferência. Então, a área π vezes r ao quadrado. Bom, π, ele não falou nada, então a gente pode considerar 3,14. E o R? O R é o raio que ele deu ali, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 3,14 vezes 1 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado. Como que eu faço para elevar esse número todo aqui que está ao quadrado? Você vai elevar apenas o número que está ali na frente, que é o 1, ao quadrado normalmente. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. E você vai apenas multiplicar os expoentes. Então, o menos 3 você vai multiplicar com o 2 do quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 3,14 vezes 1, que 1 ao quadrado dá 1. E o expoente, então, vai passar a ser menos 6, porque você vai multiplicar os dois expoentes. É a regrinha da matemática quando você tem um expoente elevado a outro expoente. Então, você multiplica os dois. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, essa vai ser a área que a gente vai utilizar. 3,14 vezes 10 a menos 6. O 1 ali, né, ele vai multiplicar com 3,14, que vai dar o mesmo resultado. Então, a área 3,14 vezes 10 a menos 6. Então, agora a gente tem as informações para calcular a resistência. Temos o L, temos a resistitividade e temos o valor da área. Então, agora vamos para a equação. A gente vai usar então a equação da resistência elétrica, que é resistitividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, vamos colocar essas informações aqui na equação. Então, vai ficar assim, ó, colocando tudo junto, né? 1,6 vezes 10 a menos 8 vezes o 5, dividido pelo valor da área que a gente achou, que é 3,14 vezes 10 a menos 6. Bom, qual que é o primeiro passo aqui? Como a gente também fez algumas vezes até em sala de aula, né? A gente começa pelos números
que estão sem as potências de 10. Então, eu vou começar a trabalhar aqui ó, com 1,6, com o 5 e o 3,14. 1,6 está multiplicando com o 5 e o 3,14 está dividindo todo mundo. Então, a gente vai fazer a continha nessa ordem. 1,6 vezes o 5 e depois divide por 3,14. Se você fizer essa continha, você vai obter aproximadamente 2,54. E o restante a gente repete as potências ali, o 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6. Agora a gente vai mexer com as potências. Como é que a gente faz aqui? A gente vai conservar a base 10 e os expoentes, a gente está em uma situação de divisão. Então, uma das estratégias que a gente pode utilizar aqui é passar esse 10 a menos 6 para cima, multiplicando. E quando a gente faz isso, a gente troca o sinal do expoente. Então, a gente vai ficar com 10 a menos, elevado a mais 6. E agora ele vai estar multiplicando com a potência de 10 em cima. Então, o que a gente faz aqui agora? Conserva a potência de base de 10 e soma normalmente os expoentes. Então, menos 8 com mais 6, a gente tem o quê? Menos 2. Então, a gente vai ficar com o expoente menos 2. E o restante a gente só repete. Então, a resposta fica 2,54 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Então, a resposta aqui é a segunda opção, aproximadamente 2,54 vezes 10 a menos 2 ohms.